A Andressa Urach seria calvinista? Uma vez salvo, sempre salvo? Ela vai abrir uma igreja? Vamos reagir a esse vídeo da Andressa. Propósito de vida, de falar que sim, que Deus existe, tá? E ele é para todos, principalmente os gays, principalmente as pessoas que os religiosos condenam ao inferno. Eu tenho pavor disso, Felipe, eu tenho pavor. Quero sim, mas quero eu sustentar a minha igreja sem roubar dinheiro de ninguém. Quero mostrar esse Deus maravilhoso que me curou, que me trouxe paz, que me deu essa paz interior que eu não conhecia. Porque, como eu te falei, eu sempre tive tudo, Felipe. Eu tive dinheiro, eu tive fama e eu era infeliz. Esse Deus me preencheu de graça. Não precisei comprar. Infelizmente, eu fui enganada pela religiosidade. E eu quero sim, daqui uns 5 anos, ter uma igreja a qual eu sustente, onde ninguém precisa dar nada. Ela só vai sentar e ouvir e receber essa orientação. Pois é, meus irmãos. A Andressa, ela trouxe 3 pontos aqui nas falas dela que não faz muito sentido. E como diz a palavra de Deus, será que um cego pode conduzir o outro? Ambos cairão numa cova. Se uma pessoa está cega espiritualmente, ela vai acabar deixando outras pessoas também cegas por acreditar em algo que não é real sobre a palavra de Deus. E o primeiro que eu queria falar com vocês, que eu achei incoerente, é que ela fala que o propósito dela é falar que Deus existe e que ele é para todos. A incoerência disso é que, na verdade, todos nós somos chamados a anunciar o evangelho, falar o quê? Que Deus existe e que ele chama a todos. Mas quem quiser ser um seguidor de Jesus tem que tomar uma decisão, que é uma vida de renúncia e viver uma vida de santidade para Deus. Por isso que o próprio Cristo diz em Lucas 9:23, que se alguém quiser vir após mim, negue-se a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Ou seja, a incoerência que a Andressa traz é que em nenhum momento o evangelho ele exclui alguém, mas não quer dizer que essa pessoa vá viver conforme ela deseja. Existe um estilo de vida a ser vivido por meio da palavra de Deus, a ser seguido para aqueles que querem ser um seguidor de Jesus, por exemplo. Que aí o que torna muito incoerente do que ela fala. Ela fala que ela ama a Bíblia e fez uma foto muito, sensual junto com a Bíblia do lado dela, mas ela trata como fariseu aqueles que pregam um tipo de vida de princípios, de santidade ou de renúncia, dizendo que ama a Bíblia, mas exclui o que a própria palavra fala que devemos seguir. Por exemplo, Hebreus 12:14 diz, segue a paz com todos, mas sem a santidade ao qual ninguém verá a Deus. E a santidade está em você ser separado para o uso exclusivo de Deus. E isso implica numa renúncia da nossa vida carnal, uma mudança de comportamento na nossa vida moral e guardar o nosso corpo e viver o ato sexual no casamento, por exemplo. Aquele que mentia, parar de mentir. Aquele que roubava, parar de roubar. Aquele que se prostituía, parar de se prostituir. Aquele que fornicava, parou de fornicar. Ou seja, é renunciar aos nossos próprios desejos e viver uma vida de santidade. Por isso que a palavra diz, que você precisa perder para poder ganhar e dar para poder receber. A palavra fala que devemos ser generosos com aqueles que precisam de ajuda, por exemplo. Então, é sempre diminuir a gente, ajudar o próximo e, ao mesmo tempo, glorificar a Deus com o padrão de vida que a gente vive. Motivado, talvez não numa perfeição, mas motivados a vencer a nossa carne e buscar ser semelhante à pessoa de Jesus Cristo em nossas atitudes, as nossas ações e com a nossa vida moral seguida perante as Escrituras, daquilo que Jesus determina que deve ser seguido para aqueles que são filhos de Deus. E o segundo ponto da incoerência da Andressa Urach é o seguinte: os religiosos condenam as pessoas ao inferno. Não estou dizendo que isso não exista. Algumas pessoas que são religiosas e às vezes condenam os outros ao inferno em vez de explicar o que é a graça de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo ele prega sobre o que é pecado ali em Coríntios 6:9, que ali ele fala sobre adúlteros, práticas pecaminosas, idolatria, idólatras e efeminados, no grego, que seria homossexuais ativos e passivos. Então ele trata sobre o que é pecado e o que condena a pessoa ao inferno ao praticar aquelas práticas. Mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo ele relata que a graça de Deus veio sobre a cidade de Corinto e pessoas que viveram essas práticas pecaminosas, houve salvação
mudança de vida, ou seja, de comportamento, e pessoas deixaram de praticar aquilo e viveram uma vida com Deus. Então a graça de Deus houve essa transformação de pessoas que viveram essas tais coisas. Por isso que o evangelho é sobre um resgate daquilo que foi perdido. Por isso que 2 Coríntios 5,17 diz que quando estamos em Cristo, nova criatura somos. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Todo aquele que está em Cristo Jesus vive uma novidade de vida. Ou seja, para eu falar de pecado, e realmente devemos falar, alertar, mas ao mesmo tempo temos que falar de graça, solução, que é a pessoa do Senhor Jesus, e ele mesmo se coloca como o único caminho, a verdade e a vida, e por meio dele conheceremos ao Pai um dia, somente por meio de Jesus. Agora, se Jesus, uma das coisas que mais Jesus fez e pregou aonde andou foi sobre o inferno. Então Jesus ele seria um religioso na visão de Andressa Urach ao afirmar que pessoas que o negarem irão para o inferno, por exemplo? Pois aqui em Mateus capítulo 13, do versículo 41 ao 43, diz o seguinte: mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo aquilo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, lançá-los na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. E quem tem ouvidos, ouça o que diz a palavra de Deus. Basicamente isso. O que o Espírito diz às igrejas. Então, o próprio Senhor Jesus, ele afirma e prega sobre o inferno, sobre a condenação, e ainda afirma que quem crer nele será salvo. Agora, quem não crer nele já está condenado. Então, Jesus ele faz essa afirmação, que existe um inferno e vai ser para aqueles que negam a ele e a sua palavra. Então, Jesus ele é firme nesse sentido. Ou seja, na visão da Andressa, então, o próprio Senhor Jesus seria então um religioso ao afirmar que quem não crer nele já está condenado, por exemplo. E aqui o terceiro ponto da incoerência total do que ela falou, dizendo que aí eu vejo um orgulho, né? Eu vou sustentar a minha igreja e não vou roubar dinheiro de ninguém. Eu acho que o primeiro ponto a se analisar é que quando alguém dá o dízimo em uma igreja, ela está dando por livre e espontânea vontade. Ela está dando pelo ato de fé, que é dizimar, que é algo que tem no Antigo Testamento, e no Novo Testamento a gente tem essa direção de ajudar com os 10% para realizar a obra de Deus, para cuidar, né, da igreja, seriam os custos de aluguel, água, luz, pessoas que são contratadas para poder manter a limpeza da igreja, com tudo ali que é gasto para que a igreja venha funcionar, né? E tirando aqueles que realmente vivem da obra de Deus, estão totalmente integrados a cuidar da igreja, e cuidar de uma igreja é como uma casa maior, né? Você tem que ter dedicação, tem que atender pessoas, tem que lidar com os problemas que acontecem no contexto ali da igreja, ou seja, existe uma dedicação que o pastor, o dirigente ali, cuida das coisas que são necessárias ali dentro, além do trabalho social que as igrejas prestam à sociedade, né? Então, existe todo um trabalho ali feito para ter o culto ali que a igreja presta à sociedade, além do serviço social e das pessoas que estão ali de uma forma totalmente dedicada a realizar esse tipo de trabalho nas igrejas. Então, quando alguém entrega o seu dízimo, está entregando para realizar a obra de Deus e para que essa igreja tenha condições de se sustentar e das pessoas se dedicarem a pregar o evangelho, né, direcionar missionários a outras cidades, países. Então existe toda uma estrutura que as pessoas abençoam para realizar a obra de Deus, e quando a pessoa dá em seu dízimo, ela está dando. Então ela não está sendo roubada, por exemplo. Alguém pedir ajuda, independente até da fé, da sua religião, todo mundo tem o direito de pedir ajuda e ajuda quem quer. Ninguém é obrigado a ajudar ninguém. Então não é errado se a igreja, alguém pede ajuda para realizar uma obra missionária, por exemplo, né, de investir no seu ministério, como eu mesmo faço. Somente de uns 3 meses para cá, de 5 anos praticamente que eu estou aqui nas redes sociais evangelizando, que agora que eu estou vivendo o meu chamado e estou começando a
entrar para o meu ministério, ou seja, de estar fazendo missão, de estar ministrando a palavra de Deus em algumas igrejas. E eu sempre deixo muito claro que eu não cobro para fazer a obra de Deus. Se você da sua igreja quiser que eu vá na sua igreja, geralmente eu só peço a passagem e deixo por critério da igreja, se a igreja quiser me abençoar com o que eles sentirem que for da capacidade deles, de quiser me ajudar a minha vida e meu ministério. Então, eu preciso assim ainda de recursos para poder investir no meu canal, no trabalho do meu ministério. E para isso, se eu não cobro, eu posso e tenho direito de pedir ajuda. E como de alguns meses para cá eu tenho feito. Então não tem nada demais, que inclusive se você quiser ajudar e abençoar o meu canal, o meu ministério, o meu Pix é 199742-35994, Nubank, Riquelme Araújo. E deixo isso como pedido. Se você quiser sentir e quiser abençoar a minha vida, fica esse contato e que Deus abençoe a sua vida grandemente. E quando eu falo sobre isso, não tem problema nenhum, não estou tirando dinheiro de ninguém, estou pedindo ajuda e cabe quem quer ajudar e quem não quer ajudar. E isso não é errado e não é roubar ninguém, como a Andressa Urach está dizendo aí. O problema dela é que eu vejo um orgulho em cima dela, porque ela está batendo no peito dela, dizendo que as pessoas roubam os outros, não é bem assim, e que ela vai bancar a sua igreja e que ela está bancando essa igreja com conteúdo adulto, em filmes pornográficos, e ela vai usar o dinheiro do próprio corpo para bancar uma igreja. Tá. Aí isso então quer dizer que está certo. Se pessoas podem se unir como unidade do corpo de Cristo e cada um dá o seu dízimo por sua própria vontade, ou ajudar ou abençoar com qualquer valor para que se una como uma igreja, pague um aluguel, pague a conta de luz, pague a conta de água, pague a limpeza ali ou as coisas que necessita para manter uma igreja aberta. Quando alguém pede essa ajuda, comunidade de igreja, e dá quem quer, quem está roubando quem quando se faz isso, pelo amor de Deus? Se a palavra fala que devemos ser generosos com os outros em abençoar e ajudar outras pessoas, a palavra fala que eu tenho que perder para poder ganhar e dar para poder receber. Aonde que está de errado nisso, pelo amor de Deus? Agora ela está certa em usar do seu próprio corpo para abrir a sua igreja e bater no seu peito, dizendo que não pede dinheiro a ninguém. Isso se chama orgulho. E Deus não está com nem orgulho e muito mais com a prostituição. Que aí é a incoerência, porque ela abre mão da palavra de Deus, mas diz que ama a Deus, mas não vive a sua palavra. E Jesus disse em João 14:21 que aqueles que dizem que me amam, seguem a minha lei, a minha palavra. E Jesus trata como mentiroso que aqueles que dizem que ama a ele, mas não seguem a palavra dele. Ou seja, ela diz que acredita na palavra de Deus, mas exclui o que está escrito nela. E isso é uma das maiores incoerências. Por isso que 1 Timóteo 4 diz o seguinte, que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, dando a ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Quando eu falei no início do vídeo, será que um cego pode conduzir o outro? O que está se mostrando na Andressa Urach é que ela está perdida espiritualmente. Ela não está vivendo a palavra de Deus. Está vivendo um engano em sua mente, achando que Deus está permitindo e abençoando tudo que ela está fazendo em nome da prostituição. E da onde que Deus iria fazê-la fazer uma bifurcação na língua, destruir o que Deus já fez perfeito no corpo dela, em nome de confrontar os religiosos. A gente confronta a religiosidade com a palavra de Deus. Não é contrariar o evangelho. O evangelho trata que fornicação ou que prostituição é pecado. Então, quando eu contrario o evangelho sobre isso, não é os religiosos que eu estou contrariando, mas é a palavra. Então, ela está usando uma vida de pecado, romantizando, pregando um engano, uma falsa doutrina, que aí ela se apegou muito a uma vez salvo, sempre salvo. Por isso que eu falei, será que a Andressa Urach é calvinista? Uma vez salvo, sempre salvo, eu não quero me estender nisso que o vídeo vai ficar muito longo.
Aí dá um outro debate. Eu sou mais arminiano, acredito que pode se perder salvação diferente dos calvinistas, mas ainda assim, na visão calvinista, se você é um eleito, um predestinado à salvação, você tem fruto de mudança de vida e de comportamento. Se eu, Riquelmo, digo, uma vez salvo, sempre salvo, e eu tenho uma vida de pecado, permanecendo numa vida de pecado, literalmente eu não tenho o Espírito Santo em mim e eu não sou um predestinado. Que ainda assim, a predestinação ocorre para aqueles que vivem uma vida com Deus. Ou seja, a evidência do Espírito Santo na vida de alguém se chama fruto, que é mudança de comportamento. Um dia que aquele que roubou parou de roubar, aquele que se prostituía parou de se prostituir, aquele que mentia parou de mentir. Todo mundo busca uma vida de santidade, independente do calvinismo ou do arminianismo. E finalizando o vídeo, é isso, é uma incoerência, é uma pessoa que precisa de ajuda espiritual, de oração. Espero que ela não tenha chegado ao grau da apostasia, né? E devemos orar pela vida dela. E ela está trazendo muita incoerência. A gente sabe que no meio da fé, infelizmente, existem os falsos profetas. Mas cabe a gente analisar o que hoje é pregado nas igrejas, saber se a igreja é séria, se o pastor é sério e se tudo aquilo que ele fala realmente é bíblico. Porque o falso profeta, ele não vai falar para você nem de arrependimento, nem de santidade, nem de pecado e nem que você precisa se arrepender. Porque esses era a finalidade dos profetas. Levar uma mensagem a um povo, a uma nação de arrependimento, de conserto, né, para a vontade de Deus, que é a palavra de Deus. E é isso, gente. Não se deixe enganar, mas a gente está vivendo um tempo de apostasia. Pessoas que estão negando a palavra de Deus e tratando ela como uma religiosidade. Porque viver princípios é bíblico a ser seguido como um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Tá bom? Que Deus te abençoe.